Você sabe quais são os principais desafios que um casal pode enfrentar no seu relacionamento? Será que é possível ter um casamento sem problemas? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que privilégio ter a sua companhia. Que privilégio estudar a Bíblia junto com você através das nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Nessa temporada estamos estudando a revista Mente Feliz, como podemos ter uma vida emocionalmente saudável. Chegamos ao nosso quarto tema, começamos aí na segunda-feira, nosso quarto, né? Não, é o quarto tema, a lição número 4, assim fica melhor, né? Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. Será que é possível, como eu mencionei, a gente viver num lar onde a gente não tenha problemas? A gente vai analisar hoje como a entrada, à luz da Bíblia, né? A entrada do pecado no mundo trouxe dificuldades para todos os relacionamentos. A gente vai analisar histórias bíblicas e aí vamos trabalhar um pouquinho a partir de segunda, né? A questão do relacionamento com os filhos, que é um outro desafio muito grande, tá? Então peça a sua revista Esperança Mente Feliz, se você ainda não pediu. Ligue agora, a nossa equipe está pronta para te atender, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se você já pediu a sua revista, ela não chegou, fica tranquilo, vai chegar aí. Já chegou aí na sua casa? Já chegou? Então, vamos juntos, não esqueça de preencher as respostas que estão no final, sempre de múltipla escolha. Você pode responder aí e você vai receber na sua casa também o seu certificado, tá bom? Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê iluminação, mais uma vez, para que a gente entenda o que foi escrito aqui, proposto pelo autor, Dr. César Vasconcelos, ele que é um psiquiatra e que também apresenta aqui orientações, a iluminação, né, através do estudo da Bíblia para esses assuntos que têm a ver com nossa saúde emocional. E ter um lar tranquilo, um lar de paz, é essencial para a nossa vida. Vamos orar? Pai do céu, nos dê iluminação ao estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Ao estudarmos esses temas que são tão importantes para a nossa vida, para a gente ter uma vida emocionalmente saudável. Que o Senhor nos dê lucidez. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa, que a Tua bênção esteja sobre cada família. Eu fico imaginando, Pai, quantos têm suas lutas familiares. É no relacionamento com seu cônjuge, é no relacionamento com seus filhos, ou de um nível até mais amplo, relacionamento no nível de cunhado, sogro, sogra. Como enfrentarmos esses desafios, superarmos e termos uma casa onde haja paz. Que o Senhor nos ilumine, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. A gente já trabalhou 2 temas aqui, a parte inicial, que são os nossos relacionamentos com o relacionamento com o nosso cônjuge. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, ampliar um pouquinho e vamos analisar à luz da palavra de Deus, só voltando aqui, à luz da palavra de Deus, como foi alterado os relacionamentos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Sempre que a gente faz uma análise dos efeitos do que a gente vive hoje, é importante que a gente volte lá para o texto de Gênesis, o capítulo 2 e o verso 25, os 2 primeiros capítulos. Eu já mencionei isso em outros estudos aqui. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia estão refletindo, estão apresentando um lar perfeito. A gente já trabalhou a formação da mulher, a partir do verso 18, essa igualdade,
essa auxiliadora, esse socorro, porque o homem estava em solidão, esse socorro igual ao homem. Então o Senhor cria dois seres distintos, mas iguais no seu valor. E o verso 25 vai dizer que, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto ele faz uma análise de esse não se envergonhavam, ou seja, ainda eles viviam num ambiente perfeito onde não havia pecado. Agora, quando a gente lê a partir do capítulo 3, versos 6 e 7, a gente já tem, não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas a gente já tem o que a gente chama biblicamente, normalmente, de queda, ou seja, do pecado, o lapso, o erro que o homem e mulher haviam cometido. A partir desse erro, eu já mencionei isso, quero dar aquela explicação que é importante. O homem, ele tinha possibilidade de cometer erros, mas ele não tinha vontade de cometer erros. Ou seja, sua natureza ainda era uma natureza perfeita. Ele podia errar, mas não tinha vontade para errar. E a partir daqui, o homem agora tem essa natureza alterada. Ele tem vontade de fazer aquilo que é errado, porque ele está contaminado pelo pecado. Esta é a visão bíblica sobre a alteração do comportamento humano. E quando a gente analisa esse tema dentro do contexto bíblico, a gente vê que todos, a partir dali, a gente pode ir lá para Romanos, capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Ou seja, a partir desse primeiro erro, a natureza humana foi alterada. Então a natureza humana agora é uma natureza de erro, uma natureza de fazer aquilo que é errado. E aqui está, capítulo 3, versos 6 e 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, faço uma comparação com o texto que eu li anteriormente, antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora aqui, só para a gente comparar, então, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora eles têm uma percepção de que a natureza deles foi alterada. Em realidade, todos nós fomos criados à imagem de Deus. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, com essa natureza amorosa, sem essa possibilidade com a possibilidade de fazer o que era mal, mas sem a vontade de fazer o que era mal. Ou seja, a partir antes da criação, essa natureza era perfeita, o amor na sua essência. E eu já trabalhei isso, né? O amor relacionado à prática, ao tratamento, a como eles se comportavam. E este amor foi alterado agora e eles começam a ter uma natureza egoísta. E a gente vai ver isso na sequência, ou seja, o contrário daquilo que Deus havia proposto. Eles começam a centralizar a vida neles mesmos. E talvez aqui esteja o grande problema dos conflitos em todos os relacionamentos. Nós começamos a centralizar a vida em nós mesmos. E quando nós centralizamos a vida em nós mesmos, nós não temos um olhar perfeito, o olhar correto para aquele que convive com a gente. Os conflitos numa casa, os conflitos conjugais, a raiz, a essência deles está em nós centralizarmos a nossa vida em nós mesmos, ou seja, nos tornamos egoístas, o contrário daquilo que era anteriormente, antes do pecado. E o grande objetivo do plano de Deus é alterar essa natureza e devolver para a gente a natureza inicial. Ou seja, eu olho para Deus, aquilo que Ele fez, o sacrifício de Jesus, a sua entrega, e agora meu coração vai sendo mudado. E eu não vou ter uma natureza, vou passar por um processo de transformação dessa natureza egoísta. Lógico que isso vai durar a vida inteira. Não sei se fica claro isso para você. A raiz de todos os problemas está em centralizarmos em nós mesmos a vida, o todo.
a gente não tem o olhar correto. Foi o que aconteceu, então agora eles têm essa natureza alterada. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Mais uma vez, pela terceira vez, usa essa expressão, ou seja, mudou a sua natureza, sua visão, agora ele tem a natureza de pecado, de erro. Eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você consegue fazer a leitura aqui, nas entrelinhas, dessa natureza alterada, dessa natureza agora centralizada em si mesmo e culpando o outro por aquilo que havia acontecido? É muito mais fácil, não é, queridos? É muito mais fácil nós culparmos os outros do que assumirmos as nossas responsabilidades. E quando centralizamos a vida em nós mesmos, nós temos a tendência de culpar os outros. Eu não estou aqui minimizando injustiça, sofrimento, não. E realmente as pessoas agem com injustiça, as pessoas são ruins porque elas centralizam-se nelas mesmas. E centralizando-se nelas mesmas, elas são injustas. Agora você percebe aqui que ele, Adão, deixa de assumir a sua responsabilidade e transfere para a sua esposa a responsabilidade? Se a gente começar a olhar a nossa responsabilidade dentro de um processo que gera atitudes negativas, talvez a gente vai começar a ter mais habilidade na solução dos problemas. Talvez eu estou falando para você que tenha 1000 razões para dizer a culpa é dele, a culpa é dela. Mas que tal você descentralizar isso, né? Transferindo, porque você transfere porque está se protegendo, está em você mesmo. E olhar assim: quais são as minhas responsabilidades nesse processo? O que eu posso fazer para que isso seja alterado? Então aqui nós temos o primeiro conflito, e esse conflito vai gerar um efeito em todos. E a mulher disse: agora os efeitos disso tudo. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Os efeitos deste erro cometido. Agora, eles precisavam entrar num novo ambiente de relacionamento, num novo ambiente reestruturado. O Senhor não está dizendo de inferioridade, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo aqui, aquilo que a gente estudou nos 2 estudos anteriores, de responsabilidades e liderança, não de inferioridade, até porque Ele criou seres iguais. Mas esses são os efeitos que a gente tem. Lameque, agora a gente vai ter outros efeitos, um deles está lá no capítulo 4, verso 19, que é a introdução agora da poligamia. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então a gente vai ter um outro problema. Vejam que isso vem desencadeando e agora a terra vai se corromper e a gente vai ter o primeiro grande momento de destruição, que é o dilúvio. Mas você percebe aqui que Deus criou um plano original. Deus criou um plano de um casamento, de um casal, homem e mulher, casando-se e um sendo fiel ao outro. E agora nós temos uma oposição àquilo que Deus havia criado. E ao longo da história, ao longo do que, se a gente estudar, em todas as épocas, tá? Nos primórdios, a gente tem no período do cristianismo, do período primitivo dos cristãos, quando a igreja
vai crescendo após a ascensão de Jesus ao céu. Nós temos problemas de relacionamento e problemas no casamento e problema com os filhos, a gente vai estudar um pouquinho mais isso. Vejam que em todas as épocas nós sempre teremos uma oposição àquilo que Deus havia criado, aquilo que Deus colocou como original. E esse era o plano original. Um casal, um homem e uma mulher, um só. E você vê que Lameque agora toma para si 2 mulheres, e a gente tem um grande efeito desta escolha quando a gente estuda a história de Gênesis, que está em Gênesis capítulo 15 e capítulo 16, a história de Abraão, Sarai e Agar. E eu proponho para você, depois que você leia atentamente. Eu vou ler aqui alguns versos e vou tentar resumir essa história, tá? Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A gente, se estudar historicamente, a descendência era extremamente importante naquele contexto cultural, dava para o homem e para a mulher o reconhecimento, a mulher seria rejeitada se não pudesse gerar filhos, o homem desvalorizado diante de uma sociedade. E Deus faz uma promessa para Abraão. A isto respondeu o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se aqui podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado com justiça. Dá para entender a descrição do texto? Ele não podia ter filhos. A gente vai ver na sequência que a sua esposa vai envelhecendo, não podia mais naturalmente ter filhos, mas Deus faz uma promessa para ele aqui, que ele seria pai de uma grande nação. Dele seria gerada uma grande nação. Dele mesmo. Deus cumpre essa promessa. Sequência, capítulo 16, verso 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Não podia dar, e agora faz o contrário daquilo que Deus havia dito. Ou seja, toma uma serva. Vejam só, lá em Lameque a gente tem a introdução da poligamia, mais de uma esposa. A partir de Lameque a gente tem um problema que vai ser recorrente. E Deus nunca justificou a poligamia. Em nenhum momento Deus aceitou a poligamia. E a gente vê efeitos negativos. E aqui a gente vê um efeito. O conselho, vamos lá, estamos num aspecto cultural, né, de que aquilo se tornou comum? Sim, mas aspectos culturais que até podem se tornar comuns não serão aceitos por Deus. Mesmo que todos estejam envolvidos com isso e na prática disso. E a gente vê os efeitos. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Vejam os efeitos. Sarai cria a situação e agora a gente tem um ambiente que vai ter problemas. Muitas das situações que nós vivemos,
muitos dos conflitos que nós vivemos são gerados pelas nossas escolhas equivocadas. Ok, Deus pode transformar e cuidar? Pode. E isso vai acontecer aqui. Deus vai cuidar de Agar. Deus vai cuidar de Ismael. Deus vai cuidar de Abraão. Deus vai cuidar de Sara. Deus vai cuidar de Isaac. Mas muitas vezes os efeitos não podem ser retirados. Deus cuida, cuida. Então vamos refletir um pouquinho aqui. Será que as minhas escolhas não estão gerando esses problemas? É para a gente pensar. Conflitos que muitas vezes são gerados por nós mesmos. Diz Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. A gente tem, nessa história, uma série de conflitos. E eu quero agora, rapidamente, pensar em alguns desafios e alguns conflitos que a gente pode ter. Tá? Alguns desses conflitos sempre existirão, queridos. E a gente tem que aprender a lidar com eles. Estou falando para você, por exemplo, que vive numa casa onde você vem de um casamento e traz filhos, e ela vem de um casamento e traz filhos, por exemplo. Vocês terão que aprender a administrar, aprender, e aqui a gente tem o primeiro item que é importante nesse processo de solução, que é a comunicação. A falta de comunicação, a falta de encaminhamento, de colocar diante da mesa qual o caminho que nós vamos tomar e entrarmos num acordo, faz com que a gente gere mais problemas. E aqui nessa comunicação, podia ampliar muito, sobre isso. As palavras podem ser benditas, as palavras podem ser malditas, podem dar vida, podem destruir. O diálogo ajuda na resolução de crises conjugais. Cada um deve expor o que incomoda, até que fique claro o que queria dizer. E esse expor é como fazer, onde fazer e quando fazer. Qual é o momento adequado? A forma que eu vou falar. Porque no processo de comunicação, o tom da voz, a maneira como eu apresento, a hora que eu estou apresentando, como eu estou apresentando, vai dar um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, pensemos um pouquinho nisso. Quando o casal for conversar, está lá na nossa revista, na página 24, nossa revista Mente Feliz. Quando o casal for conversar para resolver problemas do relacionamento, se um estiver muito nervoso, é melhor se acalmar para depois conversar. Então não adianta a gente achar que vai resolver um problema no calor da situação, não resolve. A situação fica pior. Página 24 ainda. Não ataque a esposa, mas explique que a atitude dela o incomoda e prejudica o relacionamento. Ao falar, diga o que realmente você quer dizer. Seja claro e não fale de forma agressiva. A gente vai ver isso em relação aos filhos, né? Não tem como resolver uma coisa gritando, falando alto. Não se resolve. E aí você tem que entender por que eu faço isso. Porque talvez você tenha aprendido. O ambiente que você cresceu foi um ambiente do grito, da fala alta, ou o ambiente do calar-se, do ficar fechado. E a gente imita o nosso ambiente. Agora, a gente não precisa continuar nesse processo. Não precisamos. Podemos transformar. Relacionamentos podem ser subintegrados ou superintegrados. Ou seja, aquele relacionamento em que os dois vivem independente de um do outro, cada um tem a sua vida, as coisas não são mais afins, ou aquele relacionamento que eles estão tão envolvidos que eles perdem a sua própria identidade. E o Senhor não deseja isso. O Senhor deseja que a gente tenha uma vida com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, só que a nossa identidade não podemos perder, ainda que com o tempo
a gente vai se envolvendo cada vez mais, entendem? Mas a gente tem que continuar sendo quem a gente é. Esse é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Num casamento subintegrado, cada um segue a vida independente do outro, sem objetivos comuns, o que acaba criando distanciamento. E no casamento superintegrado, os cônjuges acabam por perder as suas próprias personalidades. Não há individualidade e isso pode gerar conflitos também. Tensão interpessoal é outro problema que nós temos. Ou seja, a gente tem aqui algumas causas da intenção, dessa tensão nos relacionamentos. Tensão na vida sexual? Se tem, precisamos procurar ajuda. O papel de cada cônjuge no lar, nós precisamos ter isso claro, as responsabilidades. Ser inflexível, achar que só você está certo. Religião, às vezes as diferenças religiosas, isso aqui caberia uma boa conversa. Por isso que o Senhor deseja que a gente olhe na mesma direção também no aspecto religioso. Os valores, o que é importante para um e o que é importante para outro. A diferença de personalidade, isso é maravilhoso, mas pode ser um grande problema. E eu tenho que ter clareza nas diferenças que há entre mim e o meu cônjuge. As necessidades conflitantes, para um, isso é importante, para o outro não é. Como eu dialogo sobre isso? E também aspecto financeiro. Essa é uma das grandes causas dos problemas nos relacionamentos. E por último, o tédio. Ou seja, o tempo vai passando e aquilo que se criou lá no começo vai se perdendo. Aquilo que você tinha naqueles primeiros anos de relacionamento, agora você vai perdendo pelas ocupações, pelas responsabilidades. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se identifica em alguma dessa situação? Você vê dificuldades aqui? Amanhã eu vou voltar com esse tema. Eu vou voltar para dizer para você que há solução, sempre há solução, se a gente se coloca nas mãos do Senhor. O Senhor é capaz de reverter qualquer quadro. E às vezes você precisa de um processo terapêutico, que alguém, olhando de forma, olhando exteriormente, possa te dizer, esse é o caminho. E eu aqui quero fazer um apelo para você. Busque ajuda. Clame ao Senhor. Busque ajuda de um profissional. E eu tenho a certeza que o Senhor vai te dar forças para ter um lar onde há alegria e paz. Quero orar por isso. Pai do céu, obrigado. Obrigado porque em Ti nós podemos encontrar solução. O Senhor pode nos encaminhar, o Senhor pode nos dirigir a alguém que nos ajude. E eu quero pedir uma bênção sobre cada casa. Se alguém está precisando de orientação, de ajuda, que ele busque e ele tenha uma casa, uma família feliz. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente volta amanhã. Vamos refletir. Eu tenho a certeza que vamos encontrar uma solução se procurarmos. Um abraço. Até amanhã.